Silas era um homem de rotina, um curador de antiguidades, cujo universo girava em torno de objetos com histórias silenciosas. Sua vida, embora confortável, carecia de grandes emoções ou surpresas. Por isso, quando a carta chegou, selada com um brasão que ele nunca vira e um timbre postal de uma cidade desconhecida do interior mineiro, a desconfiança foi imediata. A missiva anunciava que ele era o único herdeiro de uma tia-avó de quem ele jamais ouvira falar, e o presente era uma imponente casa vitoriana, supostamente intocada por décadas. Anexada, uma foto desbotada revelava uma fachada majestosa, mas a neblina que envolvia a imagem parecia esconder mais do que apenas a paisagem. Um arrepio percorreu sua espinha, um pressentimento agourento que ele prontamente ignorou, atribuindo-o ao cansaço e à extravagância da situação. A promessa de achados raros e a perspectiva de lucro fácil selaram seu destino. Ele iria. A curiosidade profissional superou a cautela pessoal. A viagem de Silas foi uma descida gradual para um mundo. À medida que o carro se afastava das rodovias movimentadas, o asfalto deu lugar a estradas secundárias sinuosas e, finalmente, a um caminho de terra batida, ladeado por árvores retorcidas, que pareciam ossos gigantes, orguendo-se contra um cio. Cada quilômetro adicionava uma camada de isolamento. A neblina começou a surgir, fina, a princípio, depois densa, engolindo a paisagem e distorcendo as formas familiares da natureza em silhuetas fantasmagóricas. O sinal do celular desapareceu há horas. O ar ficou pesado, um frio úmido penetrando o casaco de Silas. Quando a placa enferrujada com o nome da propriedade Solar Blackwood finalmente surgiu entre a névoa, Silas sentiu um nó no estômago. O nome já carregava um eco de escuridão. Ao avistar o casarão, o coração de Silas deu um salto, não de excitação, mas de um pavor contido. A casa, antes majestosa na foto, agora parecia um gigante adormecido. Suas janelas escuras como olhos vazios e mortos. Observando-o, o tempo não havia sido gentil. A pintura descascava em flocos, revelando a madeira podre por baixo. A grama alta e as ervas daninhas cobriam tudo, transformando o jardim em uma selva inóspita. Uma trepadeira espessa, com galhos nodosos e folhas escuras, sufocava a varanda e subia pelas paredes, como um abraço mortal da própria terra. Não havia um único sinal de vida, menos nem pássaros, nem insetos, nem o farfalhar das folhas. Apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir qualquer som, até mesmo o do vento. A fechadura da porta principal rangeu, um lamento enferrujado que ecoou pelo salão, amplificado pelas paredes vazias. O cheiro que o atingiu foi sufocante. Mofo, estagnação e algo mais. Um odor metálico, quase de sangue seco, misturado com uma doçura pútrida que revirava o estômago. A poeira cobria os móveis antigos, drapeando-os como mortalhas, e teias de aranha adornavam cada canto. Silas acendeu a lanterna, o feixe de luz dançando pelas sombras, revelando retratos antigos. Olhos fixos e enigmáticos pareciam seguelô de suas molduras escuras. No centro do salão, uma escadaria majestosa, adornada com corrimão de madeira, escura e ricamente entalhada, subia para o segundo andar, desaparecendo na escuridão total. Foi então que ele ouviu um som sutil, quase um sussurro, parecendo vir do andar superior. Um arranhar suave, como unhas arranhando madeira velha. Silas parou, o pulso acelerado. Apenas o vento, ele murmurou para si mesmo. Mas não havia vento. Dentro da casa, ele sentiu uma estranha pressão no ar. Uma sensação de ser observado, de ter algo respirando em seu pescoço. A primeira noite na casa foi uma tortura gelada.
Silas tentou se acomodar no que parecia ser o quarto principal. Cômodo vasto com uma cama de dossel coberta por um lençol que parecia ter séculos. Empoeirado e com um cheiro estranho. A cada rangido da madeira velha, a cada sombra que a luz fraca da lua criava na parede, ele se encolhia. Os sussurros da tarde voltaram, mais claros agora, quase como vozes distorcidas que se entrelaçavam em sua mente, falando em uma língua que ele não compreendia, mas que instintivamente sabia que era antiga e profana. De repente, a porta do guarda-roupa embutido, uma peça maciça de carvalho escuro, abriu-se com um guincho lento e prolongado, revelando uma escuridão impenetrável. Silas prendeu a respiração, os olhos fixos na abertura. Uma sombra, mais escura que as outras, pareceu se mover dentro do armário, quase dançando. Uma silhueta contorcida que era convidativa e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele não ousou se mover, paralisado pelo medo que começava a corroer sua racionalidade. No dia seguinte, a luz fraca que entrava pelas janelas empoeiradas da casa revelava mais de seus segredos. A busca por objetos de valor levou a um pequeno escritório nos fundos, sufocado por pilhas de livros antigos e papéis amarelados. Sob uma pilha de tomos sobre botânica extinta, ele encontrou um diário encadernado em couro, suas páginas tão amareladas que pareciam feitas de tempo. As primeiras entradas eram banais, registros de rotina, mas à medida que avançava, a caligrafia se tornava mais frenética, as frases mais quebradas, revelando uma mente em declínio. A autora, uma mulher chamada Elara, que Silas presumiu ser a tia-avó, falava de presenças, de sussurros vindos do porão, de sombras que se alongavam e distorciam. Havia menções a um homem de olhos vazios e a canções de morte. A última entrada era mais perturbadora. Eles me querem. Os velhos de olhos vazios. Eles sabem meu nome. Não há escapatória. O portal está aberto. Silas sentiu um calafrio glacial percorrer seu corpo. Ele não estava sozinho naquela casa. E o que quer que estivesse ali não era benéfico. À medida que a segunda noite caía, a atmosfera da casa parecia se condensar, o ar se tornando pesado e frio. Silas estava no salão principal, examinando um grande retrato a óleo de uma mulher de feições severas, vestida com trajes de luto vitorianos. Seus olhos, pintados com uma intensidade perturbadora, pareciam seguê-lo a cada passo. De repente, um estalo alto, como madeira se partindo, veio do andar de cima, seguido de um som arrastado, como algo pesado, sendo puxado pelo chão de madeira. Silas olhou para a escadaria escura. Nenhuma luz, nenhum movimento aparente. Elry, o olhar para o retrato, e congelou. Uma rachadura longa e fina, que não estava lá antes, agora se estendia diagonalmente sobre o rosto da mulher, cortando um de seus olhos, como se uma lágrima invisível tivesse se transformado em uma cicatriz. O cheiro metálico que ele sentira no primeiro dia intensificou-se. Um odor acre de decomposição, quase adocicado. A curiosidade, ou talvez a loucura incipiente, empurrou Silas para o porão. Ele havia notado uma porta de madeira maciça, escondida atrás de uma prateleira falsa na cozinha. Estranhamente, estava destrancada. Degraus úmidos e irregulares desciam para uma escuridão sufocante, de onde emanava um frio que parecia vir do próprio chão. O ar era denso, carregado com o cheiro inconfundível de terra molhada. E algo mais, algo pútrido e indefinível que parecia impregnar as próprias paredes. A lanterna revelou um espaço vasto e labiríntico, com paredes de pedra bruta e chão de terra batida. Em uma das paredes, desenhos e símbolos estranhos foram gravados, alguns com uma substância escura e viscosa, que parecia sangue. Silas passou a mão trêmula sobre um dos símbolos,
sentindo uma energia fria e maleável emanar dele. Ele reconheceu alguns dos símbolos de livros antigos de ocultismo que havia visto em seu trabalho. Eram rituais. A caça era apenas assombrada. Era um altar, um ponto de convergência para algo antigo e malévolo. A partir daquele momento, a casa intensificou seu ataque. Os sussurros se tornaram vozes claras, chamando seu nome, distorcendo sua mente com promessas sombrias e ameaças veladas. Silas não conseguia mais discernir de onde vinham. Pareciam surgir de todas as direções de uma só vez. Um coro de vozes que se sobrepunham e se misturavam, falando em uma língua que ele agora reconhecia como algo não humano. Dançavam por toda parte, e ele jurava ver vultos no canto de seus olhos, figuras esguias e disformes que desapareciam assim que ele virava a cabeça. Ele começou a ver flashes de olhos vermelhos no escuro. Os objetos se moviam sozinhos. Uma xícara se quebrava no chão sem razão. Uma porta se batia com força, e o som de passos arrastados no andar de cima se tornou constante, repetitivo, como se alguém o estivesse arrastando algo pesado. A presença na casa não era mais um mero pressentimento. Era uma entidade palpável, fria e malevolente, que parecia cercá-lo, observá-lo, alimentando-se de seu medo. Uma noite, exausto e à beira da exaustão, Silas se viu diante de um espelho antigo no hall de entrada. Seus olhos estavam fundos, sua pele pálida, seus cabelos desgrenhados e oleosos. Ele mal se reconhecia. Mas então, notou algo mais. Atrás de seu reflexo, no espelho, havia uma figura indistinta, um contorno sombrio, com olhos que brilhavam com uma luz fraca e vermelha. Não era um reflexo de algo real no ambiente. Era uma entidade dentro do espelho, observando-o com uma fome insaciável. A figura se moveu, levantando uma mão esquelética. Silas tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A figura não. Espelho levantou a outra mão, e os dedos finos e alongados começaram a esticar, atravessando a superfície do espelho, como se tentassem alcançá-lo. Silas deu um passo para trás, tropeçando, enquanto o espelho começava a rachar lentamente. A rachadura se espalhando como uma teia de aranha, vindo do centro da figura. Desesperado por respostas, Silas tropeçou em uma estante giratória oculta em uma parede da sala de jantar. Atrás dela, uma pequena biblioteca secreta, sufocada pelo mofo e pelo cheiro acre de pergaminho antigo. Ali, ele encontrou livros encadernados, em pele que não parecia humana, com títulos em línguas esquecidas. Um deles, com capa de couro repulsivo e fecho de metal enferrujado, parecia ser uma crônica da própria casa. As páginas, escritas em uma caligrafia distorcida e quase ilegível, descreviam sacrifícios, pactos e a invocação de os antigos, entidades que habitavam as sombras entre os mundos. A casa, ele leu, era um vórtice, um ponto onde o véu entre as dimensões era mais tênue. O diário de Elara era apenas uma ponta do iceberg. A tia-avó não estava louca. Ela estava documentando sua própria ruína. A cada passo pela casa, Silas sentia-se mais conectado a ela. O andar de cima, antes apenas uma escuridão, agora revelava um corredor longo e estreito, ladeado por portas idênticas. Ela abriu uma delas e encontrou um quarto de criança, com brinquedos antigos empoeirados e um berço balançando suavemente, como se um bebê invisível estivesse nele. Em outro, havia roupas femininas elegantes penduradas em armários abertos, com um cheiro de lavanda e decadência. Era como se as vidas dos antigos moradores ainda pairassem no ar, espectros de memórias, mas não eram memórias gentis. Ele ouvia risos de crianças que se transformavam em choros, e vozes de mulheres que viravam gritos, tudo em sua própria mente. Os dias se fundiam em uma névoa de privação de sono e terror. Silas sentia seu corpo enfraquecer e sua mente escorregar. A comida que trouxera estava acabando
e ele não conseguia mais comer sem sentir um gosto de carne podre. A água parecia se transformar em lodo em sua boca. Alucinações começaram a se misturar com a realidade. Ele via insetos rastejando nas paredes que não estavam lá. Ouvia músicas macabras vindo de lugar nenhum. O ar era uma constante dança de sombras, e ele não conseguia mais distinguir o que era real do que era produto de sua mente em colapso. Seu próprio reflexo no espelho, mesmo quebrado, mostrava-lhe um estranho. De volta ao porão, os símbolos nas paredes pareciam ter se aprofundado, suas linhas agora pulsando com uma luz fraca e avermelhada, como veias vivas sob a pele da pedra. Silas tocou um deles, e a dor foi insuportável. Um choque elétrico gelado, que parecia drenar sua energia vital. Ele viu flashes, imagens fragmentadas de figuras encapuzadas dançando ao redor de fogueiras, entoando cânticos guturais. Elvaia Elara, jovem e esperançosa, entrando na casa, e depois, decrépita e aterrorizada, desenhando os símbolos, não como parte de um ritual, mas como uma tentativa desesperada de aprisionar algo, de conter a maré que a consumia. Ela havia tentado salvar a si mesma e falhou. Um choro infantil começou a ecoar pela casa. A princípio, Silas pensou ser mais uma de suas alucinações, mas o som era tão real, tão pungente, que ele se viu seguindo. O choro o levou de volta ao quarto das crianças, no andar de cima. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o berço balançava mais forte, e o choro era agora um lamento inconsolável. Silas se aproximou, o coração batendo descompassadamente. Não havia nada no berço, mas uma boneca de pano antiga estava caída no chão, com um dos olhos arrancados e um sorriso costurado desfeito. O choro pareceu vir de dentro da boneca, um som abafado, quase como se ela estivesse sufocando. Al pegou a boneca, sentindo-a vibrar em suas mãos, e o choro cessou abruptamente. Um sussurro gelado, vindo de muito perto, disse: "Ela não está sozinha." A cada momento que Silas passava na casa, a linha entre ele e o ambiente se tornava mais tênue. Ele podia sentir o frio das paredes, o cheiro de mofo se infiltrando em seus poros, a umidade nas tábuas do chão. A casa não era apenas um lugar, era uma entidade viva, e ele estava se tornando parte dela. Quando ele caminhava, o chão parecia gemer sob seus pés. As janelas, mesmo fechadas, sopravam um vento gélido vindo de dentro. Ele via Elara em flashes, não apenas como uma imagem, mas como um eco em sua própria mente, sentindo o terror dela, a desesperança dela, como se fossem as suas. As vozes haviam se tornado constantes, um enxame de sussurros e gritos que ecoava em sua cabeça. Silas tentou gritar de volta, de expulsá-las, mas elas só riam. Uma risada gutural e estridente. Ele começou a ver fios invisíveis para os olhos, mas palpáveis para a sua mente, estendendo-se das paredes, do chão, do teto, envolvendo-o como uma teia. Eram como nervos da casa, conectando-o a cada rangido, a cada sombra. Ele estava preso, não por cadeias físicas, mas por algo muito mais sinistro. A própria essência da casa. Uma força irresistível começou a puxá-lo para o porão, onde os símbolos brilhavam ainda mais intensamente. Ele sabia, em seu âmago, que este era o ponto culminante, o ritual final. A temperatura no porão caiu drasticamente, e a escuridão se tornou tão densa que a luz de sua lanterna parecia ser engolida por ela. Ele podia sentir as presenças ao seu redor, inumeráveis, sedentas, roçando nele. Um toque gélido e incorpóreo. O círculo de sal negro no chão, que ele mal notara antes, agora se destacava, suas bordas brilhando, com uma energia escura. Ele era o sacrifício. A realidade se desfez completamente. A casa não era mais uma estrutura física.
mas um labirinto de sombras distorcidas e ecos sufocantes. Silas já não sabia onde terminava seu corpo e onde começava a casa. Os se tornaram um coro ensurdecedor de vozes antigas, chamando-o pelo nome, não pelo seu, mas por um nome que parecia pertencer a algo muito, muito mais antigo e maligno. Ele estava de pé no centro do círculo de sal negro no porão. A escuridão absoluta ao seu redor era pontuada por flashes de luz vermelha dos olhos das entidades. Ele podia sentir as presenças, as inúmeras presenças, ao seu lado, esperando. Uma força invisível e esmagadora o puxava para baixo. Ele não lutou. Já não havia mais ele para lutar. A fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se desfez completamente. A casa havia se alimentado de sua sanidade, de sua essência, de sua própria identidade. Não havia gritos, nem dor, apenas uma absorção gélida e inevitável. O último som que Silas ouviu foi o som de algo quebrando dentro dele. Não seus ossos, mas algo mais profundo, mais essencial. A última fagulha de sua alma. Então, apenas o silêncio. Um silêncio que dali em diante seria a única voz da casa vazia, esperando por sua próxima vítima. E às vezes, se você passasse perto o suficiente nos dias de neblina, poderia jurar ouvir um sussurro chamando seu nome.